Mas ainda tem Sony aqui, Marcelo. Tia Sony ainda não acabou, não. Tia Sony ainda não acabou, Junião! A tia Sony ainda não acabou! Doutor Junião, para a gente falar dessa notícia, eu vou ter que antecipar aqui para quem está nos assistindo um pedaço do próximo Papo Sério. Os patrocinadores provavelmente já assistiram, né? Mas nós temos um Papo Sério sobre notícias da Sony. E nesse Papo Sério sobre notícias da Sony, a gente colocou, a gente falou um pouco sobre o selo PlayStation, o selo PlayStation 5 Enhanced, né? Os jogos que vão rodar melhor no PlayStation 5 Pro, eles vão ganhar um selo chamado PlayStation 5 Pro Enhanced, melhorado para o PlayStation 5 Pro, né? Então, que internamente na Sony está sendo chamado de Trinity Enhanced. O que o senhor acha que um jogo tem que ter para ganhar esse selo, Junior? Ele tem que ter Ray Tracing, tem que ter 60 FPS, tem que ter um monte de frescurada aí, cara. Eu também pensei isso. Eu falei isso, inclusive, no Papo Sério. Eu falei assim, no mínimo, o selo Marcel seria o jogo rodar 4K, 60 FPS com Ray Tracing. Ray Não. Tracing. Para ganhar o selo, você tem que fazer dois desses 4. Tá. Ou ter ganho de resolução em relação ao que seria o console padrão. Então, se rodava no console padrão 1080 e rodar 4K, ou 1440, alguma coisa assim. Ganho de resolução em relação ao console padrão. Ou ganho de frame rate em relação ao que seria no console padrão. Então, se rodava 30, rodar 60 e tal. Estabilidade de frame rate em relação ao console padrão. Então, se rodava caindo, rodar estável. E inclusão de Ray Tracing. Para ganhar os selos, tem que ter 2 desses. Então, se o jogo rodava 1080p, 30 FPS, e agora ele está rodando 1440p, 60 FPS, ele ganhou o selo. Porque ele teve 2 melhorias. 2 melhorias. Tem que ter 2 melhorias. De 4, no mínimo 2. Mas eu quero fazer uma suposição com o senhor. Jogos, por exemplo, que estavam rodando a 720, 60 FPS com quedas, se ele estiver rodando a 1080, 60 FPS sólido, certo? Ele já ganha o selo. Ganha, porque ele aumentou o frame rate. Aumentou o frame rate e aumentou a resolução. Mas que diabos está rodando a 720p no PlayStation 5? E tem tem um jogo que a resolução nativa dele, da Electronic Arts, que é tipo um Doom de magia, que a resolução interna dele é até mais baixa, que é 540, e eles upscaleam por checkerbird para 1440. Ela fica cheia de artefato. O pessoal reclamou pra caramba. É um jogo tipo em FPS, assim, de magia. E eu lembro que a galera disse que a resolução estava abaixo de 720 nativa. No PlayStation 5 e Xbox Series, cara. Que doido. Né? E aí, agora a Sony falou, depois de falar sobre o selo, né? A Sony falou que ela quer que o selo PlayStation 5 Pro Enhanced faça os jogos chegarem a 60 FPS. Mas que ela não vai, obviamente, exigir isso. Então que você verá jogos ainda no PlayStation 5 Pro rodando a 30 FPS. De fato, o pessoal da Digital Foundry fez uma análise das specs vazadas, né? E isso, o Geek Pop colocou, é o Immortal Avernum, é isso mesmo, o nome do jogo. Immortal Avernum. Ele tá rodando sub 720, né? E parabéns. Vazaram os specs, né? A Sony até levou o caso para a polícia, foi na justiça, não sei o quê. E o pessoal da Digital Foundry analisou. E eles viram que como a mudança na CPU é 10%, ela só está sofrendo overclock, ela é exatamente igual à CPU base, jogos que dependem da CPU profundamente vão rodar nos mesmos 30 FPS. Sabe o que acontece, Marcel? Isso daí é uma briga que a gente está basicamente vendo isso desde da época pós-Dreamcast, tá?
Porque o que acontece é como o coelho correndo atrás da cenoura na varinha. Não importa a máquina que você vai fazer, que nem o nosso amigo aqui, o Ferreira, disse. Ou seja, o que já era para ter nos consoles base de ambas. Mas eu acho que é um erro a gente culpar o hardware do console de ambas ou as máquinas que estão vindo. A questão é a ganância de quem está desenvolvendo. Sim! Porque eles olham para otimizar. Não dá tempo de otimizar, e ele quer fazer o jogo mais lindo, mais incrível, mais vasto, mais tudo, e ele esquece que a gente quer uma resolução legal e a gente quer uma constância num frame rate de 60 quadros, que é uma taxa que eu acho agradável para se jogar um jogo de videogame, que eu acho que é um consenso pela comunidade de jogos. Que até hoje a gente fala negócio, 60 frames, 30 frames, blá, 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 blá. O que rola? Não importa o quanto você vai progredir. Eu acho que a única forma de você escapar disso é você tendo dinheiro infinito e montar um PC Master Race. Porque se você tá com as caixinhas de console que já são aquela coisa, não importa qual máquina você vai ter. A gente não tem que bater na Sony ou na Microsoft dizendo que as máquinas são vagabundas. Não é essa a questão. A questão é que quem tá fazendo o jogo sempre tá olhando para frente. Então não importa qual máquina você vai ter, os caras estão sempre olhando um projeto mirabolante, o qual aquela máquina não vai dar tempo de fazer aí sim a otimização e rodar de um jeito que o mercado, a comunidade, os jogadores querem que seja. Então a gente vai ficar nessa discussão até a gente ter 80 anos, cara. Porque não vai mudar nada. Enquanto tiver máquina redondinha de console fechadinha, a gente vai ter esse problema. O único cara que escapa disso hoje é o cara do PC Master Race. Eu diria para você que a Nintendo tende a otimizar bem para o hardware dela. A própria Nintendo. Mas a Nintendo eu não coloco nessa conta. Porque a Nintendo é outra coisa. A Nintendo se você não for considerar a Nintendo, a última vez que nós tivemos um hardware ela... boa resolução e 60 quadros foi no Dream. Pois é, eu tô falando, desde a época pós-Dreamcast. Desde a época pós-Dreamcast a gente tá nessa briga. E não adianta, cara, porque, tipo, você vai lá, você faz uma máquina mais potente, não, porque essa máquina aqui não sei o que. Aí os caras olha aquela máquina e falam assim, uma máquina, e faz um jogo mirabolante daquele que só vai conseguir rodar decente. Pega o exemplo do GTA V. GTA V é de que ano, Marcelo? GTA V tem 3 Playstations, ele é do 2012 ou 2013, um dos dois. Entendeu? O jogo foi lançado lá no PS3. Depois de sei lá quantas gerações, agora tá legal, tá uma resolução bacana, tá em 60 quadros, não sei o quê. Então é isso, cara. Os projetos de jogos, softwares, os desenvolvedores, a galera que tá fazendo jogo de videogame, eles sempre estão mirando lá para cima. E aí vem um jogo que quebra esse paradigma, que chama Rise of the Ronin, e a internet enlouquece falando que ele tem gráfico de PlayStation 2. Então é uma questão para um papo sério, ou para uma live inteira só para falar disso, meu querido. Sabe, eu continuo fazendo a pergunta que eu fiz, inclusive, no vídeo. Para que um PlayStation 5 Pro? A indústria não precisa de um, certo, no momento. Mas o que me preocupa mais ainda nisso, Juninho, é assim. Quando a Sony lançou o PlayStation 4 Pro, ela tinha margens de ganho acima dos 30%, margens de operacionais acima dos 30%, e ela era a rainha da porra toda. Ela estava muito bem financeiramente. Ela tá lançando o PlayStation 5 Pro com 6% de margem operacional, velho. Ela tá lançando o PlayStation 5 Pro, me desculpem o termo aqui, peço desculpas a qualquer pessoa assistindo, peidando na farinha. E insistindo, não, eu tenho que colocar no mercado um PlayStation 5 Pro. Pô, velho, põe jogo pro PlayStation 5. Você tá sem baratear o Play 5 e pôr jogo nele. A primeira vez na história do videogame que a gente teve um Slim que custa a mesma coisa que o videogame original, cara. O Slim custa a mesma coisa que o videogame original. Sabe? Cara, é absurdo isso, maluco. É absurdo, tipo assim, é um negócio que eu falo, cara,
putz, velho, eu adoro o DualSense. Eu acho o DualSense um pedaço de sexo nas mãos, assim, é lindo. Mas, tipo, os gatilhos dele são maravilhosos e tal. Mas, velho, jogo, vamos. Jogo, vamos baixar o preço do seu game. O dia que a galera entender, porque a Nintendo já entendeu isso, ó, de longe. O dia que a galera entender que não é para fazer jogos mirabolantemente lindos, de tipo assim, de você ver aquele cravo espremendo no rosto do cara, assim, tipo, aquela gosma branca, aquele pulso saindo assim. Não é para isso, não é para esse nível de detalhe. Não precisa disso. Um jogo ele tem que entregar constância de quadros, ao meu ver 60, mas no mínimo constância, e tem que entregar um gráfico bacana. E o que ele precisa ser, Marcel, na minha visão modesta, ele tem que ter uma mecânica agradável e ser um jogo divertido. E aí, quando vem esse jogo, vou falar de novo. Eu tô pra fazer uma live desse jogo, ainda não fiz. A internet surta, dizendo que o jogo tem gráfico de PlayStation 2. Enfim, né? Eu acho que também a gente tem que olhar um pouco pro nosso umbigo, nós, jogadores de videogames, nós que somos, né? Não, a culpa é nossa. Vocal, e dizer o que a gente tá querendo, sabe? O que a gente quer da vida. Também tem isso.